Olá, pessoal. Flávio Ferreira em mais um Coruja Podcast. Hoje a entrevistada é uma pessoa muito top, uma amiga. Mas antes de passar para ela, vamos para os nossos patrocinadores. Salão de Festa LM Evento. Espaço especializado em festas e eventos corporativos. Reuniões de empresas, festas infantis, 15 anos, casamento. LM Evento é um lugar ideal para a sua festa e evento. Mais detalhe, veja no @LM Eventos. SK Serviços Especializado. Serviço de segurança privada, monitoramento, portaria, jardinagem e serviços gerais. Se você precisa de quaisquer um desses serviços, entre em contato com SK Serviços, @SK Serviço Oficial. RF Design. Para você que quer automatizar, digitalizar sua loja, essa é a melhor opção. RF Design, especialista em social media, para alavancar suas vendas e oferecer o melhor serviço na criação de sites e promoções da sua marca no universo digital. @RF Design. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marca. Roupas de qualidade e bom preço, que você pode receber direto em sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom Coruja10. Você ganha 10% nas compras acima de R$ 100. Cupom Coruja10. É isso aí. Vamos agora falar com ela, Roberta Maia. E aí, Roberta Maia, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui no Coruja. Espero poder agregar. Vamos falar um pouquinho então. Para o pessoal te conhecer, para o pessoal saber quem é a Roberta, vou fazer só aquela pergunta básica. Quem é a Roberta? Então, Roberta é a neta da Dona Nésia, filha do seu Josemar, pastor da igreja evangélica, filha da Dona Janete, umbandista e esposa do Anderson, mamãe do Miguel Arcanjo. Show de bola. Bom, eu conheço você já há um tempinho, né? Já nós conversamos, batemos altos papos. E sua história é muito linda. Mas nós aqui do Coruja temos um lema de tentar conhecer um pouco a trajetória do convidado para poder passar, né, para as pessoas que estão assistindo realmente quem é, de onde veio, né, como tudo aconteceu na vida. E eu quero saber de você. Você já trabalhou aonde? Qual setor que você já trabalhou? Então, a minha vida toda foi dentro de um hospital, né? Eu comecei sendo auxiliar de serviços gerais no Azevedo Lima, em Niterói. Com que idade? Eu tinha 17 para 18 anos. Foi meu primeiro emprego, né? Eu tinha acabado o ensino médio e já fui logo trabalhar. E ali eu fiquei durante alguns anos trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Aí depois fui promovida a encarregada. Aí depois de um tempinho fui promovida assistente administrativo. E depois, quando vi, eu já estava comandando a emergência do hospital. Nossa, que história. Então você saiu de um assistente de serviços gerais. Isso. Para administrar um hospital. Isso aí. Aí fiquei durante muitos anos. Fiquei no Azevedo Lima até 2015, se eu não me engano. E depois eu fui pro Largo da Batalha, que também era para comandar a emergência de lá. Foi na época que eu te conheci, foi no Largo da Batalha, né? Foi sim. Ah, legal. Você tava com a idade, você lembra? Nossa, não lembro bastante tempo, porque eu já tava o quê? Com uns 30? Não, eu acho que 29, 30 anos, alguma coisa assim. Aí, tipo, hoje você é uma mãe atípica, né? Como era a sua cabeça antes de ser essa linha de autismo, antes de entrar nessa vida? O que você pensava antes? Você pensava alguma coisa? Você trabalhou com autismo? Você tinha uma visão? Como é o tratamento seu nessa área? Antigamente eu não tinha, apesar de atender muitos pacientes na emergência, né, classificados como doença mental, eu não tinha muita noção do que era de fato os transtornos, tanto quanto autismo, TDAH, TOD. Eu não tinha essa dimensão. Era só mais um paciente, essa é a realidade. Então, assim, tinha as demandas sociais que chegavam pra gente, a gente tentava ajudar de alguma maneira, mas a gente nunca se aprofundou de
fato, né, em saber da história dessa família, né? Porque a emergência, o fluxo A correria, né? muito intenso. Então, assim, eu não tinha menor noção do que era autismo, do que era essa vida, né, de pessoas com deficiências, e entender essas famílias antes do Miguel chegar na minha vida. Isso é fato. Isso me traz até a gente refletir um pouco como que era o atendimento das pessoas com deficiências antigamente, né? Então, vamos chegar lá. Mas hoje você se tornou uma mãe, né? Tem um filhinho lindo, mas com essa condição. Qual a sua mentalidade hoje, como mãe atípica hoje? Eu costumo dizer que a maternidade me fez perder um pouco da minha identidade. Porque existe a Roberta antes do Miguel e existe a Roberta depois do Miguel. Existe a Roberta do Miguel antes do diagnóstico e após o diagnóstico. Porque quando a gente idealiza, sonha ter um filho, a gente nunca quer um diagnóstico, seja ele qual for. E quando o diagnóstico chegou, eu fui obrigada a amadurecer mais rápido, a amadurecer a minha maternidade. Então, assim, aquela perca de identidade como mulher já tinha sido feita porque eu virei mãe e depois eu virei mãe atípica. Então, existe, no caso, 3, né? 3, exatamente. Roberta antes de ser mãe e Roberta antes. Mãe, isso aí. E agora mãe atípica. Então, existe 4, a gente vai chegar lá. Existe 4, né? Poxa, a gente fica olhando a área da saúde, apesar disso ter aumentado bastante, a medicina, né, os médicos conseguem entender o autismo melhor e tudo, mas ainda não tem nada que ajuda, né? Não existe. Acho que os profissionais da saúde tinham que ter um diagnóstico diferente, um treinamento, de repente, algo diferenciado para poder. A capacitação é essencial. Então, assim, não adianta você só ser médico. Você tem que se reciclar, você precisa se capacitar, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Quando a gente fala sobre diagnóstico de transtornos mentais, antes dos anos 2000, a gente fala sobre a era manicomial, a gente fala sobre esquizofrenia, a gente fala sobre retardo mental, a gente nunca fala sobre autismo. Então, depois que veio, né, esse boom que as pessoas falam, nossa, agora o autismo tá na moda. Não é que tá na moda, é porque o diagnóstico tá chegando com muito mais facilidade. Por quê? A internet tá aí para ajudar a levar mais informação. Os médicos estão se capacitando mais, apesar da gente ainda ter um déficit enorme de médicos que não sabem, não fazem a menor ideia do que é autismo. E ainda assim a gente vê muitos seminários, muitas extensões para se capacitar. Então, assim, a gente vê essa procura, mas ainda é muito mínima. Mas falar sobre autismo existe, né, o autismo antes da era manicomial e existe o autismo pós, né? Porque antigamente era tudo esquizofrenia, retardo mental e nunca se falava sobre autismo. E a gente sabe que pro menino, né, é maior, né, o autismo fica mais, vamos botar assim, evidente pro menino do que pra menina, né? Sim. Eu vou te dizer o porquê. O que acontece? O menino, as características são muito mais visíveis. O menino, ele não consegue disfarçar, mascarar as características. Já as meninas, elas têm essa questão do masking, que é o mascaramento, né, de características. Então, assim, ela se adapta muito mais fácil aos locais e aos ambientes, às pressões sociais do que os meninos. Então, assim, por isso que se remete à cor azul, né? Mas se diz que tem a probabilidade de ser muito maior em meninos, mas isso é um tabu que está sendo quebrado, que a gente entende agora que existe um mascaramento de características, por isso que o diagnóstico tardio em mulheres e meninas acontecem com muito mais frequência agora, porque a menina só é diagnosticada quando, além do autismo, vem uma deficiência intelectual junta, ou tem um comprometimento motor muito grande. Então, assim, não é só o autismo, vem outras coisas junto. Então, assim, só é diagnosticada quando tem um comprometimento, assim, visível. E a gente entende que o autismo é muito mais do que isso. Apesar de ter o nível 1, 2 e 3 do suporte, a gente entende que
existe várias características, cada um é de uma forma completamente diferente, por isso que a gente fala que é o transtorno do espectro, é um espectro, é gigantesco. E aproveitando essa deixa da menina, né? Uhum. Você fez há pouco tempo uma live. Nessa live você também estava passando que você agora descobriu que você também é autista. Sim. E como foi? Conta um pouquinho dessa parte aí, como você descobriu, como você entendeu lá atrás, na infância, no colégio, quando criança, o que foi, aquele passo a passo, você fala assim, poxa, realmente, será que eu tenho? Será que todo mundo falando? Será que vou lá fazer um teste? Como Mas foi? é o que eu falei ainda há pouco, não era ser falado sobre autismo. Então, assim, existia um rótulo, né? Da Roberta maluca, da Roberta doida, da Roberta que não tinha noção do perigo. Na fase da infância, uma criança muito tímida, muito retraída, que não gostava de, quando recebia visitas, ia para trás da casa ficar com as galinhas. Tem essas coisas. Então, assim, quando... Não tem como falar sobre o meu diagnóstico não falar do Miguel. Porque tudo partiu daí. Porque até então eu tinha um diagnóstico de ansiedade e depressão, que foi tratado na fase da adolescência e tá tudo bem. Mas eu sempre vivi de rótulos, como ansiosa, nervosa, que quer tudo no seu tempo, diagnóstico de insônia, tinha várias coisas, mas nunca se falava sobre autismo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa completamente funcional. Eu falo, eu não tenho comprometimento motor, eu vivo uma vida completamente ativa. Então, assim, ninguém ia falar sobre autismo. Então, assim, agora quando a gente tem essa visão sobre o diagnóstico tardio em mulheres, principalmente mães, depois que tem um diagnóstico do filho, é exatamente o que aconteceu comigo. Aí começou aquela visão, né? Veio o diagnóstico do Miguel, a gente começa a ver o mundo atípico de uma maneira completamente diferente. Características que a gente acha que... Por exemplo, eu não andei na ponta do pé, mas existem crianças que andam na ponta do pé. Muito falam, vai ser bailarina, né? Então, balbucia, né? Fazer barulhos. Vai ser cantor, mas teve um atraso na fala. Eu não tive nenhum atraso. Foi tudo normal, mas só tinha aquele... Meu comprometimento era comprometimento social. Só. Então, assim, eu não gostava de socializar, eu não gostava de dar perto de... Ainda não é difícil ainda, mas assim, eu tenho esse entendimento que eu consigo controlar, eu consigo lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, o diagnóstico tardio me abriu várias portas em relação ao conhecimento de mim mesma, mas também me fez pensar em quanta coisa que aconteceu lá atrás que poderia ter sido evitado se eu tivesse tido um diagnóstico, né, de uma forma precoce. Mas antigamente não se era falado sobre autismo. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico do Miguel, começou alguns comentários, nossa, a cara do pai, mas o gênio igual a mãe. Aí aquilo começou já a me deixar, né? Já deixar meio com o pé atrás. Miguel, eu sou igual a Miguel? Como assim? E assim, alguns comentários e alguns terapeutas também me sinalizavam algumas características. A ansiedade sempre foi muito aflorada, eu sempre fui muito agitada. E até que um dia eu decidi, né? Eu falei, não, eu sempre tive muito hiperfoco em listas, agendas, então, assim, metas, né? Então, a minha meta do ano seguinte era cuidar da saúde mental. Falei, como que eu vou cuidar da minha saúde mental? Vou fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Que quando a gente procura um psiquiatra, que aconteceu várias vezes, de procurar um psiquiatra, inclusive particular, que não sabe sobre autismo, ouvir um monte de baboseira de como é impossível você ser autista se você casou e teve filhos. Eu ouvi isso. Então, assim, quando eu decidi fazer a avaliação neuropsicológica que não tem no SUS, a gente não tem acesso no SUS, é algo caro, que demanda dinheiro e demanda tempo. Quando eu decidi fazer a avaliação neuropsicológica, eu nem sabia como é que ia ser essa porta do SUS para mim. Porque eu não sabia como é que ia ser. Se tinha eu já tinha tido esse tipo de comentário em um médico particular, imagina no SUS. Então, eu já fui pior, né? Eu já fui preparada para isso. Então, assim, fiz a avaliação neuropsicológica, foram 8 sessões. Foram 8 sessões. São testes, são avaliações, nunca é igual para todo mundo, é sempre diferente. Então, assim, não é uma coisa que, eu vou ali no fundo do quintal e vou fazer. Não é. Então, eu digo isso porque muitas pessoas... Tem gente que duvida do diagnóstico. Não é possível, você não tem cara de autista. Mas autista não tem cara. Então, a gente
quebra uma condição. A gente quebra vários tabus quando a gente vai falar sobre autismo. Então, eu peguei o resultado da avaliação neuropsicológica, para minha surpresa, né? Autismo nível de suporte 2. E ansiedade, sabia que é da ansiedade? Normal. Não. Aí fui procurar o SUS, né? Porque eu sou totalmente dependente do SUS, meu filho também. A gente é usuário da rede, tanto da educação quanto da saúde. E, para minha surpresa, eu conseguia... Na primeira consulta, achei um psiquiatra que tinha um olhar totalmente diferente para o autismo. E ele já fazia atendimento, né, de crianças autistas em Itaboraí, se eu não me engano. E ali ele conversou comigo durante muito tempo. A consulta foi uma consulta leve, tranquila, ele entendeu, ele pegou a avaliação, ele leu e já passou as medicações que eu precisava para ansiedade, já me direcionou para o psicólogo. Então, assim, a visão foi completamente diferente. Então, a gente entende ainda que existe muita dificuldade no acesso do diagnóstico tardio, porque existe a falta do acesso à avaliação também, né? E do profissional, que a avaliação não tem no SUS. Para diagnóstico tardio, só pode ser feito através de uma avaliação neuropsicológica. Porque o autismo é comportamental. Você, na fase adulta, você já aprendeu a lidar com toda a demanda da vida. Se você não fizer uma avaliação específica, um acompanhamento específico, o médico não vai conseguir dar o diagnóstico. É verdade. Entende? Aí você hoje, devido a isso tudo aí, essa parte toda, você passou a ter um grupo de mães, né? Creio que você começou a ir para médico, começou a viver essa vida, né? Foi daí que veio o Te Acolher? Não, na verdade, Te Acolher nasceu muito antes disso. Muito antes? Foi logo assim, foi no mesmo dia que eu recebi o diagnóstico do Miguel. Foi em junho de 2021. Eu recebi o diagnóstico do Miguel. A gente já tinha recebido o diagnóstico do Miguel de um médico particular. Mas eu sempre falo para as mães, peçam uma segunda opinião. Até para isso tranquilizar o coração de vocês. E foi o que eu fiz na época. Eu não tinha contato nenhum com famílias atípicas. E a gente decidiu procurar o SUS, né? E a gente encontrou, né, a Clínica da Criança. E lá tem um neuropediatra maravilhoso, o Dr. Luiz Antônio Beraldini, que está lá até hoje, né? E ele foi a primeira consulta do SUS no Miguel. E ele deu o diagnóstico ali, passou os exames, tudo tal. E naquele dia ali que nasceu o Te Acolher. Eu falei pra Anderson, vai pra casa com o Miguel que eu preciso respirar e ver o que eu vou fazer na minha vida. Aí Anderson foi pra casa, eu sentei ali na Zé... Não sei nem como é que ele me aguenta. Eu sentei ali na Zé Garoto, ali na praça, aí eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir, você ia pra Google, não aparecia nada dentro do município relacionado, né, ao autismo. A única coisa que tinha era o centro de referência no Gradim, nada mais. E eu fiquei sem saber. Eu falei, cara, eu vou montar um grupo de WhatsApp. Aí ali, naquela hora, eu montei um grupo. Você montou o grupo? Montei o Te Acolher. Mas vem cá, você quando era mais nova, você já tinha entrado em algum grupo, participava de alguma coisa, de liderança de alguma coisa, de evento em colégio? Né? Ativista na causa PCD, não, mas... Não, em qualquer outra coisa. Ativista sempre fui. Você sempre foi aquela mulher de menina novinha de estar de frente. Isso aí sempre. Lembro das manifestações que eu fazia na época que a gente não recebia pagamento lá Era você que puxava. A gente ia pra rua com cartaz. Já puxei muita briga por causa de pacientes moradores de rua que não tinham atendimento digno. E, assim, é muito mais pra causa social. Hoje eu entendo que isso já existia já dentro de mim. Isso... Porque outras pessoas que eu conheci no passado porque é difícil, me encontraram e me falaram isso. Alguém, tipo assim, do nada, abriu o Te Acolher e já é uma ativista, já tá brigando pela causa, sem ser nada lá atrás, né? Então, realmente, verdade, já tá no sangue, né? Já tá no sangue. Que nunca tinha reparado isso. E no governo hoje, falando do governo municipal, estadual, sei lá, existe algum projeto deles sobre o autismo, sobre o TA? Então, quando veio o Te Acolher, né, eu comecei a procurar portas, né, tanto dentro do legislativo, enfim. Fui na Câmara dos Vereadores, inclusive foi feita uma audiência pública, que a gente fez em setembro de 2021, e através dessa audiência pública houve direcionamentos, né? Graças a Deus, pessoas vieram me procurar, tanto da Secretaria de Assistência Social quanto da Secretaria de Saúde, e eu fundei o Espaço Azul, que é do São Gonçalo Shopping, e o Espaço Inclusão,
que é no Partage, né? E através desses espaços a ideia era dar direcionamento e orientações para as famílias atípicas, né? O Espaço Azul direcionado para as famílias de crianças com autismo e síndrome de Down. E o Espaço Inclusão para todos os tipos de deficiência, né? Hoje o Espaço Inclusão é a sede da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e o Espaço Azul continua, né? Eu tô em outra área agora. Eu costumo dizer que eu transito, né? Eu vou, eu implanto, pronto, cumpri minha meta, agora vou para outro lugar. E, assim, ainda existe. A gente, no caso, na época, lançamos a emissão da carteirinha municipal de identificação, uma lei municipal para síndrome de Down e autismo também. Tem o centro, aí depois veio o centro de referência 2. Então, assim, para você ver quantas coisas partiram de uma audiência pública em 2021. Eu tenho muito orgulho de falar que participei disso tudo. Não, mas porque na realidade sua nossa não tinha, né? Não, tinha. Você foi a primeira a puxar essa. Tinha centro de referência municipal, que era no Gradinho. Era um centro de referência 1. Estava isolado, né? Hoje, eu acredito e tenho fé que brevemente a gente já vai ter notícias do centro de referência 3. Ainda é pouco. A gente tem o CER 3, que é onde meu filho faz acompanhamento, que é o centro de reabilitação, né? Mas ainda é pouco. Então, assim, a gente não tem o número exato de autistas e pessoas com deficiência no município. O censo é um censo vazado, é um censo furado. A gente não tem um número correto. Então, assim, ainda tem muita coisa para avançar. Muita coisa para avançar, principalmente na educação. Mas até a questão de professor de apoio, que ainda é um déficit enorme. Então, porque diz que precisa de um professor para cada aluno. Por lei. Mas existe uma questão dentro do município que disponibiliza um professor para cada 3 PCDs. Né? A nossa maior dificuldade é que, tipo, PCDs pode ser um síndrome de Down, um autista nível 3 de suporte e um cadeirante. Como que essa professora vai fazer? Então, assim, tem que ser repensado muita coisa ainda. A luta começou em 2021, mas a luta é constante, a todo dia. Devido a essa luta sua aí, você acabou vindo concorrer ao cargo de vereadora no município. O que isso mudou por ter acolher para esse ativismo? O que de bom aconteceu? O que de ruim aconteceu? O que aconteceu através você concorrer ao pleito aí? Então, eu vim a candidata, foi por pura e pressão, muita pressão. Porque, assim, a gente entende que precisa ter pessoas que vivam a nossa causa, né? Não adianta as pessoas que estão lá dentro do legislativo dizer que apoia, que levanta a nossa bandeira, mas não vive o que a gente vive. Não entende a importância de um professor de apoio, ou não entende a importância da fila de espera de uma terapia, de uma intervenção precoce, o quanto uma criança perde por não ter uma intervenção logo assim que recebe o diagnóstico, a demora nas filas. Então, assim, essa é a reclamação que a gente tem, que eu vivo e que as outras mães vivem. A gente vê muitos vereadores, políticos em si, né, que fala que abraça, quer usar até a identificação, e realmente não tem, só faz para tirar foto e para ganhar mídia, né? É isso aí. E realmente você não vê nenhum tipo de trabalho. O que me impulsionou, eu não fiz campanha dentro do projeto. Quando eu vim a candidata, eu me afastei do Te Acolher. Deixei com as meninas, né? Porque eu não faço nada sozinha. A gente não faz nada sozinho, você né? Tem um grupo, né? Que te ajuda, né? Aí as mães que estão comigo na parte da administração do projeto tomaram conta. Eu me afastei para me dedicar e também não misturar as coisas. Porque uma coisa eu posso falar de boca cheia que eu nunca usei o projeto, nunca usei a pauta, muito menos o meu diagnóstico para promover questão em cima, digo politicamente falando, né? Porque qual é a maior dificuldade hoje das famílias, principalmente famílias atípicas? Entender qual é a dificuldade de falar sobre políticas públicas e falar sobre politicagem. Então, assim, a gente ainda tem esse gelo para quebrar ainda. Então, dentro do projeto a gente tem regras, que não é só mais um grupo de WhatsApp. Falando até do projeto, eu vi que você tem aqui a EPK, né? Que é o pessoal do marketing, né? São o pessoal que ajuda a gente com a nossa página, com nossas mídias. Aí o nosso amigo aí para colocar depois aqui na tela,
a imagem daí do arroba, onde acha eles para dar uma força, que são todas pessoas atípicas, né? São familiares, Família, né? Tem o pessoal do jurídico também, né? Uhum. Que também faz também. Eu pedi para ele colocar. É quem do jurídico? Qual o nome? É Tatiana Maia e o João, né? São casados, é um casal que tem um filho autista. E, assim, é um jurídico que presta serviços e orientações de forma gratuita pro nosso projeto. O EPK também faz parte, no caso, desse nicho, né, de voluntários. É um pai atípico, né? É o Bruno, o pai do Matheus. E tá com a gente desde 2021. São pessoas que acreditaram lá atrás, quando era só um grupo de WhatsApp, né? Isso. Então, assim, hoje é muito mais do que, são mais de 3 mil famílias. Hoje já temos 3 ou 4 grupos, né, de WhatsApp. A gente faz um evento mensal, um evento por mês. Eventos direcionados para as famílias e eventos direcionados só para as mães e para os pais. Teve um agora, né? O último agora foi o quê? Foi sábado. Foi o quê? Piquenique? Foi piquenique. Depois bota aí, André. Mais imagens aqui do piquenique lá. Foi bem legal. Foi também agradecer, demais. né? O Coruja também compartilhou lá com a gente, ajudou, né? Através de doação. E é isso, a gente vive assim, de pessoas que acreditam no projeto, que se doam de alguma maneira. E não é. Porque na realidade você trabalhava muito, né? Você falou que desde os 17 anos Sim. que você trabalha. Mas depois que você chegou nessa condição de mãe, né? Você teve que largar. E não é só você. Isso é uma condição de várias mães que acontece isso, né? Sim. E tem que largar o trabalho e viver a vida ali com a criança, né? É uma coisa bem, bem complicada. Então existe esse grupo de uma mãe ajudar a outra, né? Uma mãe abraçar, né, a outra ali, o pai, né? Porque ainda é minoria, mas existe pai solo. Existe. Ainda é uma minoria. Existe mães que abandonam. Mas, então, por isso que a gente decidiu fazer o Te Acolher Paz, né? Pra gente conseguir atingir esse público também, né? E hoje a gente, como eu tava falando, qual é a ideia dos eventos? É promover espaços para essas pessoas que não têm essa facilidade de estar em locais com pessoas que vivem a mesma coisa que você. Do que ir, tipo, num parque e ter olhares num momento de crise, olhares de julgamento, ou às vezes até pedir para se retirar. Então, qual é a ideia dos eventos? É promover momentos. Saúde mental, acho que é isso. Bom. É criar vínculos até entre as famílias, né? Eu acho que é isso. E sobre o Te Acolher Paz, como eu falei, como é minoria, né, mas existe, mas a grande maioria são mães solos, e a gente fala sobre isso, não estou falando, não é da boca para fora não, é dados. É dados, né? Existe uma grande porcentagem das mães ficarem solteiras pós-diagnóstico, entendeu? Porque, na realidade, é muito difícil lidar com a criança assim. A mãe, às vezes, não tem no município, sei lá, não tem nada que venha trabalhar a mente dela, nem o pai, e eles acabam entrando em conflito e acabam separando. Porque a vida de uma mãe, eu creio que, dependendo do nível, né, do autismo, ela é 100% para a criança. E o pai acaba se achando que está sendo jogado para o escanteio e acaba indo embora, acaba brigando. Eu acho que vai muito além disso. Quando a gente fala sobre nível de suporte, nenhum nível é leve. Quando fala assim, o ótimo dele é leve. Não existe leve. O grau, no caso, né? Não existe leve. Existe. Porque, assim, é tudo pesado da forma que se olha. Então, assim, eu posso viver... Eu sou nível de suporte 2 e o Miguel também é nível de suporte 2. Então, assim, você imagina, os dois em crise, como é que é? Então, assim, eu não posso minimizar a luta ou o sofrimento de uma mãe que vive o autismo de suporte 1. Entendi. Entendeu? Porque só ela sabe que ela vive dentro da casa dela. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de mãe solo, sobre casamento, sobre famílias atípicas, vai muito além disso. Por quê? O diagnóstico não balanceia só o financeiro da família. Acaba balançando o psicológico da família, estremece completamente a vida do casal. E, assim, essa questão de que, você tá fazendo errado, eu tô fazendo certo. Então, assim, muita coisa a gente não tem acesso às coisas básicas, que é saúde, educação, cultura. A gente não tem acesso a isso. A gente luta para isso, ainda é muito pouco, a gente não tem acesso. Então, assim, você acaba se retraindo dentro de casa. Então,
então, assim, não tem uma vida, uma vida em sociedade. Então, assim, a gente acaba o quê? Se fechando. Então, assim, eu vejo muitas famílias, a era manicomial acabou. Mas eu vejo muitas famílias ainda presas dentro de casa. Por quê? Porque não tem acesso ao básico. Então, assim, com o casamento não é diferente. Quando vem toda essa rotina de médico-terapia e vai que chega no final do dia, tanto o homem quanto a... E o homem tem essa questão de ser o provedor, né? Isso. Então, assim, quando esse homem não consegue prover, já mexe com um psicológico. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser trabalhada quando se chega o diagnóstico para esse casal. Por isso que muita gente se separa. Às vezes é uma coisa que já tá vindo se arrastando há muito tempo, vem um diagnóstico como sentença. Um assunto muito, muito complicado. E você concorreria de novo ao cargo de vereadora? Você pensa nisso? Água. Ou você acha que já deu, já tá não conseguindo? Tenho vontade. Não tenho vontade de vir de novo, não. Mas o futuro a Deus pertence. Amém. Isso aí. No caso aqui, o que as pessoas, você acha que tem que entender ou saber quando vê uma pessoa, uma mãe, uma criança na condição de autista? Qual seria o mínimo que tem que saber ali, lidar com isso? Hoje, gente, qual é a base do Te Acolher? Informação, conscientização e luta por direitos. Ponto. Informação. Você sabe o que é isso aqui? É o colar de identificação. Aqui no meu colar tem um cartãozinho que vem no Detran, tem minha foto, tem meu laudo aqui no QR Code, tem tudo aqui. Mas nem todo mundo sabe o que é isso aqui. Tem vários modelos, né? De cordão. Tem o cordão do girassol, que é deficiências ocultas, incluindo o autismo, mas também serve para outras deficiências. E tem o símbolo da neurodiversidade, que é o símbolo colorido do infinito. Então, assim, poucas pessoas sabem o que significa isso. Então, o que falta? Mais informação. Mais informação. Informação, é tudo. Então, assim, você não tem como você... Aí, depois que você tem informação e você, de alguma forma, é preconceituoso e capacitista, aí a gente chama a polícia, é diferente. Mas, assim, quando você não sabe, a gente tem que levar informação. Você sabe o que é isso? Por isso a importância dos coletivos, né? Isso. De levar a informação, de mostrar o que é, como que é uma crise, como lidar. Sempre ouvir a mãe em momentos de crise. E eu sempre falo a importância de capacitar os guardas municipais, capacitar os garis que estão na rua, as pessoas que estão na rua mesmo. De frente, né? Pra saber como lidar numa situação. Por exemplo, o Miguel hoje tem 6 anos. Miguel, num momento de crise, no mínimo que eu vou ouvir é uma gracinha de que ele tá fazendo birra. Isso. Que eu tenho que bater, alguma coisa assim. Miguel tem 30 anos. Eu tô com, 70 anos andando com o Miguel na rua. Miguel tem uma crise. E aí? É drogado. E a gente entra em outro patamar. Você imagina um autista negro, adulto, na rua com a mãe em momentos de crise. É drogado, é bandido, tá roubando a velha. É verdade. Então, assim, quando a gente fala sobre autismo, a gente tem que parar de limitar até os 12 anos. Esse autista vai crescer. Vai crescer. E quando a gente fala sobre autistas adultos, a gente tem que falar sobre autistas negros periféricos que vão crescer sem tratamento adequado. Então, a gente já entra em outro patamar. Mas quais são os tratamentos hoje no município, no estado? Quais são os tipos de tratamento que existe hoje? O que deveria ter é o atendimento de equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Fonoaudióloga, psicopedagoga. Deveria, então não tem, né? Não tem. A fila hoje está imensa. Então, assim, o meu filho, ele tem as terapias reduzidas, porque tá faltando o quê? Terapeuta ocupacional não tem na rede, nem por particular e nem... Tá escasso o profissional, entende? Então, assim, eu só falo para as pessoas, gente, quer fazer uma faculdade? Faz TO, faz fono, se capacita, porque a gente precisa, tá escasso aí de profissional. Então, assim, a equipe multidisciplinar é psicólogo, fono, psicopedagoga, tem o neuro, que aí já é a parte de médica, né, clínica, ou psiquiatra. Só quem pode diagnosticar é o neuro e o psiquiatra, mas ninguém pode fazer esse diagnóstico.
Então, assim, essa equipe, o que eles fazem? Por exemplo, vou investigar o meu filho, mas ele tem um comportamento muito típico, não é muitas características, mas tem um atraso. Aí ele vai fazer um acompanhamento com essa equipe multidisciplinar e no final desse acompanhamento, essa equipe vai dar uma devolutiva para o psiquiatra ou neuropediatra e aí ele vai fechar o diagnóstico. O que precisa é acesso à equipe multidisciplinar de forma precoce. Quando a gente fala de forma precoce, a gente já entra em outro nicho, né? Que é a questão da poda neural da criança, a gente entender que precisa estimular essa criança no primeiro, né, anos de vida, estimular, receber o diagnóstico, já começar o estímulo. Hoje a gente tem um problema muito sério que as mães e os pais trabalham muito, né? E acaba largando o filho, de repente, numa creche, largando o filho em algum lugar e acaba nem cuidando 100% do filho. E acha até mesmo que os filhos são pirracentos, isso, aquilo, outro, e vai ter o diagnóstico muito tarde. Por isso que existe, no caso, as creches hoje. Hoje, no município, existe umas creches, né? São mais um mês. E não sei como funciona, né? Deveria ter ali alguém, um profissional. Vou te falar que a área escolar funciona muito bem para comportamentos atípicos. A escola costuma sinalizar para as famílias. Sinalizar comportamentos, atrasos. Então, assim, isso porque eu vivi isso, né? O Miguel foi diagnosticado com 2 anos. E nessa época o Miguel estava na creche. Então, assim, auge de pandemia, né? Eu fiquei trabalhando direto. Eu não tive... Eu fiquei em linha de frente, eu não tive esse olhar de... Minha cabeça estava mil. Um monte de gente morrendo, amigos morrendo. Então, assim, eu não consegui ver esse atraso no Miguel. O Miguel teve atraso na fala. Miguel começou a falar com 5 anos. E, pra mim, ele estava desenvolvendo bem. Eu não via tinha nada, esse olhar. Não tinha tempo também. Até um dia que eu falei, eu lembro como se fosse hoje. Eu e o Anderson sentados na cama, eu falei assim, Anderson, o Miguel já tá com 2 anos e pouquinho. Miguel não fala nada. Era noite. Eu fiz contato com a fono de noite. Eu falei, porque eu achava que ele tinha deficiência auditiva. Eu imaginei 1000 coisas. Nunca imaginei autismo. Aí ela foi lá avaliar o Miguel na semana seguinte e ela fez um MChat. Pra quem não sabe, o MChat é um formulário, né? Que quem quiser ter acesso pode procurar na Google, MChat. E ali você vai fazer perguntas para essa família e vai sair uma pontuação. Através dessa pontuação diz, né, a probabilidade dessa criança ser autista ou não. Mas a iPhone não pode dar o diagnóstico. Aí ela vai encaminhar, foi o que aconteceu com o Miguel. Ele fez uma pontuação muito alta. Aí ela encaminhou, falou, Roberto, eu tenho que procurar um neuro e tal. Aí conversou comigo, como a gente era amiga, ela falou assim, olha, eu acho que o Miguel é autista, mas eu não posso dar o diagnóstico. Enfim, e foi assim que aconteceu. Eu acho que na rede municipal, né, estadual, seja lá, quando a criança é diagnosticada, né, tem que ter algo para acolher os pais, né? Sim. Para poder fazer ali uma terapia com os pais, uma conversa com os pais, porque não existe. Aí os pais simplesmente têm que se virar. E você falou muito bem, não existe hoje o profissional, está escasso, né? Então hoje, creio que se tivesse esse profissional, hoje tivesse até mesmo os pais, eles ficam com aquele negócio, meu filho não é isso, não quer aceitar que o filho então demora às vezes fazer um tratamento, porque não quer aceitar que o filho tem essa condição. É interessante você falar isso, porque a gente implantou, junto ao SER3, em 2022, o Ponto Azul. A ideia do Ponto Azul era fazer o atendimento psicológico para essas famílias, né? Não sei como é que está a demanda lá, né? Estavam fazendo oficinas mensais, mas a ideia é implantar esses atendimentos de acolhimento familiar de pessoas, né, atípicas, justamente para a gente ver, né? Mais uma vez, não estou falando, são números. Índice de mães também com câncer. É outro também que já está, assim, bombando demais. Porque a mãe não tem tempo de se cuidar. De fazer tratamento, voltar aí vai deixando. Então, assim, hoje o projeto tem mais de 3.000 famílias, né? Tem mães diversas, a gente faz ações em parceria com o Espaço Rosa.
justamente para fazer um dia D, onde essas mães têm acesso a ginecologista, mamografia, né? E já, através desses dias D, já teve várias mães que encontraram nódulos, que aí seguiram com tratamento, graças a Deus deu tudo certo, mas a gente perdeu uma mãe para o câncer o ano passado, do grupo. Então, assim, é algo que precisa de políticas públicas, entende? Não é só um diagnóstico. Chegar só um diagnóstico de autismo. Não é só um diagnóstico de autismo, né? Não é só um diagnóstico, seja ele qual for, paralisia cerebral, engloba, não é só a criança, só a pessoa que está recebendo o diagnóstico, é a família inteira. Então não adianta eu levar meu filho todo dia 40 minutinhos para fazer fono, 40 minutinhos para fazer psicólogo, se eu não tô bem. Se você também não fizer também alguma coisa, né? Então, assim, vai ser um tempo perdido. Então, assim, a ideia primeiro, é aquela velha frase que eu falo das máscaras, né, do avião. Quando a máscara cair, primeiro, né, coloca em você para depois colocar no coleguinha. Então, assim, é basicamente isso, mas a gente ainda não tem acesso, esse é o problema. Porque não é nem, eu digo que não é nem só os pais, eu acho que, no caso, se é os pais, é a família dos pais também. Porque você precisa de uma ajuda ali. A mãe, o pai precisa de uma ajuda. É a famosa rede de apoio. E a maioria das vezes quem vai ajudar é um irmão, é uma irmã, é a mãe, raramente é a avó, isso acontece. Né? São pessoas que também deveriam participar também de um trabalho para poder um ajudar o outro. Flávio, isso raramente acontece. A gente vê muitas mães solo, quando fala solo mesmo sem ninguém, porque a própria família muitas vezes abandona. A família, no modo geral, não é só o pai da criança. Então, assim, a família que não aceita. As pessoas, os avós, por exemplo, viveram em uma outra era, que, na minha época não existia isso. Na época resolvia com vara, resolvia batendo. Então, assim, ainda é difícil lidar com esse olhar, né? Então, muitas mães são solo justamente porque decidem se isolar justamente para não expor, né, o filho a esse tipo de coisa, porque, vamos supor, tá numa crise, ou não vão saber o que fazer, como lidar, então a mãe acaba ficando sozinha de verdade, sem família. Hoje, Roberta, eu vejo que existe algumas mães que acabam criando projetos igual o seu. Você acha que, de repente, a falta de união entre vocês, ou como está essa união entre vocês? Porque existe várias. Hoje eu sei que existe não só o Te Acolher, existe outro. Isso é bom? Não, ou como que é essa parte? Porque eu creio que existe muito, acaba se dividindo. Sim. O que acontece? Antes do Te Acolher, você ouvia falar sobre coletivos? Não. Então, aí eu já te respondo sua pergunta. E assim, e complementando né, o que você perguntou, muitos coletivos existiram pós-Te Acolher. Eu tenho muito orgulho disso. Mas existe, sim, uma divisão. Porque parece que, assim, tá fazendo demais, então eu vou me afastar, ou então tá fazendo de menos. Então tem dessas coisas. Ainda existe muita divisão no meio da causa, né? Mas, assim, eu vou te dizer que a grande maioria é unida. Hoje, por exemplo, a gente tem a Casa Típica, que é da Emanuele, em Niterói, que veio pós Te Acolher também. A primeira feira foi feita com as mães do Te Acolher, né? E hoje a Casa Típica tá grande em Niterói e eu fico super feliz. Tem o Voz Atípica também, que chegou ano passado, da Bruna. Bruna, ó, queremos você aqui, hein, Bruna? Tá marcado, hein? Tá marcado. Então, assim, qual é a ideia? É a gente transbordar. Só que nem todo mundo tem essa mesma visão. Então, assim, eu tenho a minha consciência de que eu estou aqui disponível para transbordar. Como eu falei lá no início, eu transito, né? Isso. Então, assim, a ideia é essa, mas nem todo mundo pensa assim. Não, eu quero para mim, eu quero fazer assim, eu quero retorno. Na vida de militância não tem retorno. Na vida de ativismo não tem retorno. O nosso retorno é políticas públicas efetivas. É direitos garantidos. Isso é o nosso retorno. Mas tem coletivo que não pensa assim. Tem coletivo que quer retorno, tanto financeiro quanto de reconhecimento. Então, assim, eu acho que ainda falta muito. São coletivos isolados, né? Que eu não preciso mencionar o nome, mas que ainda precisam amadurecer.
Lógico. E entender e pensar num todo. Porque não pensa no todo, pensa só no grupo. É verdade. Quando eu falo do te acolher, eu não falo apenas de acolher, eu falo de um todo. De todas as famílias. Quando famílias que não fazem parte de acolher me procuram, eu atendo da mesma maneira. Eu atendo da mesma forma e tá tudo bem. Ah, não gosto de grupo, não gosto de fazer parte de projeto. Tá ótimo. Então, assim, é transbordar de verdade sem querer nada em troca. E por que não vai pra frente a união? Porque quero pra mim. Isso. Tem que ser assim, do meu jeito. Se não Retorno. for Eu quero retorno financeiro, eu quero retorno de reconhecimento. Aquilo que você falou. Quando você criou, existe hoje um grupo de mães que faz parte de uma diretoria que não é só você. Você poderia puxar para você. Eu não faço nada sozinha. Não é? Mas, Roberta, quais as principais características que os familiares, pai e mãe, têm que ficar atenta para saber que uma criança pode ter o TA? Então, existem várias características, como eu falei, nem todos são iguais. Cada um é um, dentro das suas, né, das suas limitações. Mas, assim, existem características muito marcantes, como atrasos no desenvolvimento. Quem tem carteirinha de vacinação em casa, tem uma parte que fala sobre o desenvolvimento infantil. É importante ler essa parte, porque aí você vai entender quais são as principais. Dentro de cada faixa etária, né? De 0 a 1 ano, o que a criança precisa fazer. E assim vai. Então, assim, é muito importante ficar atento ao marco do desenvolvimento infantil. Se você sinalizou algum atraso, seja na fala, seja no andar na ponta do pé, tem o flap, né, que é balançar a mão, tem essa questão de olhar muito a mão, balbuciar, né, ficar fazendo barulhos, O Miguel corria muito e batia na parede, né? Ontem a gente estava até vendo esse vídeo. Ele corria, bum, batia na parede, aí voltava, corria, batia na outra parede. Então, assim, são comportamentos completamente diferentes de uma criança. Né? Então, assim, a gente fala para não comparar, mas a gente acaba comparando com o desenvolvimento de outras crianças. Fala, poxa, meu filho não faz isso. Então, meu filho está fazendo isso de uma forma diferente. O brincar. Geralmente, crianças atípicas não dão funções aos brinquedos. O Miguel brincava muito com a roda do carrinho, brincava muito com o negócio do ventilador hélice. Então, assim, o girar, né, objetos, empilhar objetos, não ter um olhar fixo. Mas eu tô falando essas características aqui, mas não é todos que vão ter as mesmas características, mas são características que precisam ter atenção. Ah, meu filho tá com atraso na fala? Opa, vou falar com a pediatra. Isso. Ah, meu filho tá andando na ponta do pé, ou então tá com dificuldade no sono. Miguel tem terror noturno, né? A maioria dos autistas tem questões com sono. Eu, por exemplo, também é um horror. Então, assim, são sinais que vocês podem procurar a pediatra que acompanha, né? E já pedir a pediatra para encaminhar para um neuropediatra. No meu caso, quando o Miguel tinha 6 meses, eu sinalizei para a pediatra dele que Miguel não estava sentando. Eu achava estranho com 6 meses ele não sentar. Mas ela falou que era normal. Então, assim, não existe, cada criança tem seu tempo. Existe o marco do desenvolvimento infantil que precisa ser visto. Então, se a pediatra está falando que uma criança com atraso é normal? Não é normal. Procura um neuropediatra. Então, procura um neuropediatra, sinaliza as características que vocês têm visto de diferente, seja ela por mínima que for, e procura para pelo menos investigar, porque a gente também esbarra na questão do TDAH. Muitas características do autismo é semelhante ao TDAH, então precisa ser investigado. Então, qualquer atraso ou qualquer uma dessas características, tem outras também, mas essas são as principais, já procura um neuropediatra. Ah, legal. Quem quiser, entra lá no nosso... Se inscreve lá no canal, no YouTube, o Coruja Podcast RJ, e deixa alguma pergunta para ela, que eu vou estar levando essa pergunta, ela vai estar vendo também. Se inscreve lá, faz a sua pergunta, aquilo que você quiser. Tenho certeza que ela vai estar vendo e vai estar respondendo também as perguntas. Também meu privado está sempre aberto, se quiser me chamar lá. Ó, já deixou aí o privado. É o @Roberta Maia Oficial. Tá. André, coloca aí o arroba dela aí, André, não esquece não. E existem pessoas que ajudam, que agregam. No caso, como a gente falou do pessoal do marketing, né, PK, né, do pessoal do jurídico que ajuda. Hoje, temos até hoje uma marca, né,
que nos ajuda aqui, que é a Brincare, né? Que é para criança. E hoje ela botou até uma promoção. Vou até falar da Brincare hoje, que ela está fazendo uma promoção. Só entrar lá no @eu sou Brincare, no Instagram. Na compra acima de R$100, você ganha um desconto de 10% falando Coruja 10. Falou Coruja 10, já ganha um desconto. Por quê? São pessoas que ajudam. São pessoas que agregam. Estão ali pensando num todo, não estão pensando na unidade. Né? Mas é desse jeito. Hoje a gente, inclusive ontem eu estava conversando com uma mãe de outro coletivo, justamente, eu vou para Saquarema, eu vou para outros municípios para agregar. E tipo assim, eu vou aonde eu sou bem-vinda, eu tô aonde eu sou bem-vinda. Então, não adianta um coletivo dizer que tá comigo e não tá comigo, entendeu? Hoje o Coruja, quando a gente criou o Coruja, não criou com a intenção de fazer aparecer, mas sim abrir portas para as pessoas virem aqui conversar, bater um papo e as pessoas virem entender o que significa cada área. Nós hoje atendemos aqui vários tipos de pessoas da segurança pública, humorista, teve aqui o Jefferson Farias também, que teve uma entrevista maravilhosa, que contou uma superação linda, teve o Léo, várias pessoas que teve aqui. O transbordar. É o transbordar, e aqui é para isso. Tanto você fez aqui, a gente está fazendo aqui. Quando você foi em Saquarema, não lembro... Tu foi comigo, tu tava junto, é verdade. Eu fui com você, e eu vi que você foi ali, tirou do seu bolso e foi. Você não estava preocupada o que ia comer, o que ia fazer. Não, você estava ali para ajudar. Você falou, não, tem que ir lá, tem que ir lá. Flávio, tem que ir lá. E a gente foi lá, foi benção. Tá vendo aí, né, meme? Eu tinha até esquecido, ele estava comigo. Né? E eu parabenizo você, né? Parabenizo seu esposo, Anderson, um amigo, um guerreiro, né? À toa que é vigilante igual a mim também. Se não fosse vigilante, não aguentaria. Estamos juntos nessa briga, né? Te agradeço por esse tempo que você deu pra gente aqui. Creio que é aprendizado, pessoas que vão escutar isso, pessoas que estão vendo isso, vai agregar bastante. E eu queria até que você deixasse um agradecimento a alguém, falasse um pouquinho, olhando para a lente ali, e falar um pouquinho, dá um recado, pessoal aí. Eu costumo sempre fechar as minhas palestras com uma frase, né, que não precisa, para ser, né, antirracista, não precisa ser racista, para ser anticapacitista, não precisa ser capacitista. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser só capacitista, não ser capacitista, tem que ser anticapacitista, que é a ideia de lutar mesmo, de agregar com a sociedade em si, porque você não é familiar de pessoas atípicas. Não. Então, assim, não é uma realidade sua hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu costumo dizer, não espere o transtorno ou a deficiência bater na sua porta para você entender e ter um pouco mais de empatia, né? Que eu acho que é isso, empatia em primeiro lugar. Esse ano tá com a campanha nacional do autismo, tá com um tema maravilhoso, que é o Respectro, né? Que é falar sobre respeito, né? Que a empatia gera respeito. E eu acho que é isso, respeito, empatia. E procurar entender, saber, porque nem toda criança que tá chorando ali, né, fazendo aquele escândalo todo é birra, gente, pode ser uma crise, tá? Então é isso aí, mais uma vez eu agradeço a você, também quero agradecer o pessoal que nos ajuda, né, vou falar só o @ deles, para vocês querendo, vai lá no Instagram, que é o @LMEventos, né, que nos ajuda, o @SK Serviço Oficial, também tem o @Eu Sou Brincare, lembrando que a compra acima de R$100 tem um desconto de 10% falando Coruja 10, né, e o @RF Design também, tá? Só procurar lá na rede social, vocês vão ter lá e saber mais um pouquinho sobre cada um deles, tá? Te agradeço pelo esse carinho. Eu que agradeço. As portas estão abertas e tamo junto. Vamos voltar de novo, né? Porque tem a coisa para falar, vários temas. Tô à disposição. Vamos marcar uma outra data.
Obrigado, fica que com Deus. agradeço. Gente, um abraço, fica com Deus. Obrigado aí, obrigado a cada um de vocês que estão aqui atrás das câmeras também. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Valeu. Roberto. E corta!